Eu ainda lembro do som seco do corpo dela batendo no chão. A sala inteira ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro de cada pessoa. A luz branca do corredor iluminava o sangue escorrendo do canto da boca da minha noiva, enquanto ela, caída diante de todos, chorava dizendo que quase tinha morrido por minha culpa. As pessoas ao redor me encaravam com nojo, medo e desprezo, como se eu fosse um monstro que finalmente tinha mostrado a verdadeira face. Eu não entendi nada. Não toquei nela. Não fiz nada. Mas ali, diante de todos, ela se levantou tremendo, apontando o dedo para mim e gritando que eu era perigoso, que eu tinha perdido o controle, que tinha empurrado ela com força. E ninguém duvidou. Ninguém. Nem por um segundo. Mas a verdade é que eu sempre fui o tipo de pessoa que evita brigas. Meu pai dizia que eu era bom demais para o mundo, e minha mãe completava dizendo que eu precisava aprender a me defender. Eu, na maior parte da minha vida, só tentei ser gentil. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber o que realmente estava acontecendo. A minha noiva, a mulher que eu amava, nunca foi o que parecia ser. No começo, tudo nela era luz, o sorriso fácil, o abraço demorado, a forma como ela segurava a minha mão como se tivesse encontrado algum tipo de porto seguro. Eu achava lindo como ela me chamava de meu ponto de paz. Mas, ao mesmo tempo, havia momentos em que eu notava um brilho estranho no olhar dela, como se por trás daquela delicadeza existisse algo esperando para despontar. A primeira vez que algo soou errado foi pequeno demais para ser ignorado, mas grande o suficiente para me fazer sentir desconfortável. Ela criticou a forma como eu falava com o garçom, disse que eu tinha sido grosseiro. Eu pedi desculpas a ela, mesmo tendo certeza de que não tinha levantado a voz. Na semana seguinte, reclamou que eu dava mais atenção ao meu sobrinho do que a ela. E quando tentei explicar, ela chorou. Chorou como se eu tivesse machucado seu coração. Eu me senti culpado, mesmo sem entender por quê. Essas pequenas situações começaram a se repetir. Coisas bobas, comentários simples, desacordos que qualquer casal teria, mas com ela sempre virando algo maior. Às vezes ela sumia por horas e voltava me acusando de não me importar. Outras vezes chorava dizendo que eu era frio. E eu, tentando consertar tudo, fazia o que ela pedia. Ela dizia que me amava, que só tinha medo de me perder. Dizia que era sensível demais. Eu só queria ajudar. Só que cada ajuda parecia fazer ela se aproximar mais de algo escuro, como se cada passo meu em direção à paz significasse um passo dela em direção ao caos. A escalada foi lenta, mas constante. Aos poucos, ela começou a me afastar dos meus amigos, dizendo que eles não gostavam dela. Depois, passou a controlar meus horários, meus hábitos, até as roupas que eu usava. Quando eu tentava conversar, ela dizia que era por amor. Que eu não entendia. Que ela só queria me proteger de mim mesmo. E eu, bobo, acreditava. Até que uma noite, ela jogou meu celular na parede e me acusou de esconder mensagens. Eu mostrei tudo, cada conversa, cada contato. Mas ela só tremia, dizendo que eu estava traindo ela com qualquer pessoa que eu falasse mais de 5 minutos. O ponto sem volta veio 2 semanas depois. Ela chegou na reunião da minha família com os olhos marejados, me encarando como se eu fosse um criminoso. No meio do almoço, ela começou a tremer, derrubou o prato e caiu no chão, chorando como se estivesse sendo agredida. Todos correram para ajudar. Minha mãe tentou segurar sua mão, e ela puxou de volta gritando: "Ele fez isso! Ele me empurrou! Ele quase me matou!" Eu entrei em choque. Nunca toquei nela. Nunca. Mas ali estava ela, acusando, soluçando, apontando para mim. O silêncio na sala foi tão pesado que parecia ter forma. Minha tia me chamou de covarde. Meu primo segurou meu braço como se eu fosse tentar fugir. E minha noiva, ainda no chão, repetia que eu era perigoso. As consequências foram rápidas. Fofocas surgiram no bairro antes mesmo de eu voltar para casa. Um vizinho me olhou como se eu fosse doente. 2 amigos pararam de responder minhas mensagens.
Minha família ficou dividida, e a polícia foi chamada para fazer um registro, já que ela insistiu que eu tentei machucar ela. Minha vida virou fumaça. E ela parecia tranquila, como se tudo fosse parte de um roteiro que só ela tinha lido. Mas no meio desse caos todo, algo surgiu. Algo que não fazia sentido. Um dia, quando ela esqueceu o celular em cima da minha mesa, uma notificação apareceu. Um nome que eu nunca tinha visto. Uma conversa apagada. E uma mensagem curta, mas suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. Já conseguiu fazer ele acreditar? Naquele instante, senti a espinha gelar. Não era só exagero emocional. Não era só ciúme. Existia algo muito maior. Muito mais profundo. E muito mais perigoso. A calma que veio depois foi estranha. Ela agia como se nada tivesse acontecido. Me abraçava. Cozinhava para mim. Falava como se o dia do acidente fosse apenas uma má lembrança. Mas eu via algo diferente. Havia silêncio demais nos gestos dela. Havia calma demais nos olhos. E eu senti medo pela primeira vez. Conforme comecei a investigar aquela mensagem, descobri fragmentos de um passado dela que nunca tinha sido contado. Pessoas que ela afastou. Histórias que não batiam. Contradições pequenas, mas repetidas. Como se a vida dela tivesse sido construída sobre várias versões diferentes. E cada uma delas escondia algo. Depois disso, começaram as cartas. Primeiro anônimas. Depois com a letra dela. Mensagens deixadas na minha caixa de correio. Frases curtas, dizendo que sentia saudades, que estava arrependida, que precisava de mim. Ela não tinha ido embora, mas falava como se estivéssemos separados. Como se tentasse me puxar de volta para o lugar onde eu não deveria ter saído. E então aconteceu o primeiro gesto inesperado. Ela me defendeu na rua, quando uma vizinha me abordou para perguntar sobre as acusações. Minha noiva se colocou na minha frente e disse que tudo tinha sido um mal-entendido. Que eu era a melhor pessoa que ela já conheceu. Que eu nunca faria mal a ninguém. Fiquei tão confuso que não consegui dizer nada. Isso abriu espaço para uma reintegração estranha. Não voltamos a ser como antes, mas começamos a dividir os mesmos espaços com mais cuidado, como se houvesse uma linha invisível entre nós que nenhum dos dois podia atravessar. Minha família também se reorganizou, aceitando a presença dela, mas mantendo olhos atentos. Era uma convivência silenciosa, frágil e cheia de tensão. E agora, enquanto escrevo isso, sinto que tudo pode mudar de novo. Algo nela está diferente. Algo está se movendo por baixo do que vemos. Algo que pode explodir a qualquer momento. Depois daquele gesto estranho dela me defendendo na rua, alguma coisa mudou no ar. Não era paz. Era como quando a tempestade passa, mas o cheiro de chuva ainda fica grudado no chão, pesado, avisando que a qualquer momento pode voltar. Ela estava mais calma, mais gentil, quase doce demais. Às vezes parecia querer me proteger de tudo, até do silêncio. Outras vezes me observava como quem estuda um animal ferido. Eu fingia não perceber, mas cada olhar dela me fazia sentir que eu tinha voltado para uma casa que não era mais minha. A convivência frágil continuava. Ela dormia no quarto de hóspedes e dizia que era para não me pressionar. Preparava café para nós dois, mas me observava cada vez que eu levantava a xícara. Perguntava se eu estava bem, se não queria conversar sobre aquilo, como se fosse um segredo dividido apenas entre nós e ninguém mais no mundo fosse capaz de entender. Eu respondia com frases curtas, tentando manter distância sem provocar nada. Eu tinha medo do que mais ela seria capaz de inventar se eu a contrariasse. A mensagem que vi no celular dela ainda queimava na minha cabeça. Já conseguiu fazer ele acreditar? Ficava ecoando como uma pergunta que nunca deveria ter existido. Eu não sabia quem era o autor. O número tinha uma foto genérica e nenhum nome. Quando tentei pesquisar na internet, não encontrei nada. Era como se a pessoa não existisse. E isso só deixava tudo mais sombrio. A ideia de que havia mais alguém envolvido me fazia perder o sono. Foi nesse clima tenso que os boatos no bairro começaram a mudar de forma.
Primeiro, as pessoas cochichavam que ela tinha mentido. Depois, que ela tinha surtado. Uma vizinha comentou que viu ela gritando no quintal sozinha. Outra disse que viu ela chorando dentro do carro, falando com alguém que não estava lá. A imagem dela, antes tão limpa e frágil, começou a rachar diante dos outros. Alguns começaram a olhar para mim com pena, como se eu fosse uma vítima silenciosa de algo que ninguém entendia direito. Isso só aumentou o descontrole dela. Certa noite, enquanto eu lavava a louça, ela entrou na cozinha com os olhos vermelhos e perguntou se eu contava coisas sobre ela para as pessoas na rua. Eu disse que não. Ela insistiu. Eu repeti. Ela bateu a mão na mesa com tanta força que os copos tremeram. Depois me pediu desculpas chorando, dizendo que estava com medo, que não queria que ninguém pensasse mal dela. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Toquei no ombro dela com cuidado, e ela desabou como se estivesse esperando apenas aquele gesto. Foi aí que comecei a perceber um padrão, como se ela estivesse tentando me puxar de volta, usando culpa, piedade ou medo, dependendo do dia. Mas cada vez que chegava perto demais, eu lembrava dela caída no chão, gritando para todos que eu quase a matei. Aquela cena estava marcada em mim como uma cicatriz invisível. Um dia, meu primo apareceu na minha casa sem avisar. Disse que tinha ouvido um boato novo. Haviam comentado que minha noiva já tinha feito algo parecido com outro namorado antes de me conhecer. Algo sobre uma briga inventada, uma falsa denúncia, um escândalo que quase destruiu o rapaz. Ninguém sabia os detalhes. Era uma história cheia de buracos, mas coincidências assim não me deixavam confortável. Quando tentei perguntar a ela sobre o ex, ela desviou o olhar e disse que não gostava de lembrar. O jeito como disse aquilo me deu mais arrepio do que resposta. As cartas também continuaram. Às vezes deixadas na caixa de correio, outras empurradas por baixo da porta. Eram sempre curtas, como se ela tivesse medo de escrever demais. Eu ainda te amo. Você é minha única verdade. Ninguém vai te entender como eu. Algumas tinham desenhos simples, corações tortos, flores mal feitas, letras tremidas. Pareciam de uma adolescente apaixonada, mas havia algo perturbador nelas. Algo que me fazia sentir observado mesmo quando eu estava sozinho. E então veio o dia em que encontrei ela no quintal, sentada no chão, segurando uma caixa pequena. Quando me aproximei, ela disse que queria me mostrar algo importante. Dentro havia bilhetes velhos, fotos que eu nunca tinha visto, e um colar antigo. Ela disse que tudo aquilo fazia parte do passado que tentava esquecer. As fotos mostravam ela ao lado de pessoas que eu não conhecia, mas todas tinham algo em comum: ninguém sorria de verdade. Os olhos estavam sempre vazios, distantes, como se alguém tivesse arrancado a vida deles pouco antes da foto ser tirada. Ela tentava explicar quem eram, mas as respostas nunca batiam. Cada nome mudava conforme eu perguntava. Era como tentar construir uma história com peças de quebra-cabeça de caixas diferentes. Dias depois, aconteceu o gesto que mais me confundiu. Eu estava sendo seguido pela mãe de um antigo amigo dela, que aparentemente acreditava que eu era violento. Ela começou a gritar comigo na rua, dizendo que eu era um perigo para todas as mulheres. Eu tentei explicar, mas ela não me escutava. Então minha noiva surgiu do nada, se colocou entre nós e disse, com uma firmeza que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha levantado a mão para ela, que tudo foi um mal-entendido, que ela mesmo tinha exagerado. A mulher ficou sem reação. Eu também. Minha noiva me olhou com um brilho estranho nos olhos. Não era carinho. Não era culpa. Era algo mais próximo de vitória. Depois disso, a relação entre nós virou uma dança cuidadosa. Ela parecia querer voltar para minha vida, mas de forma lenta, como quem reconstrói um castelo frágil pedra por pedra. Minha família aceitava, mas sempre me chamava no canto para perguntar se eu tinha certeza. Eu respondia que não. E era verdade. Mas também não sabia como me afastar de vez. Era como se ela tivesse criado raízes dentro da minha rotina, e arrancar essas raízes significava derrubar tudo ao redor junto. A casa ficou silenciosa. As noites ainda mais.
Ela passava horas em algum cômodo que eu não via. Às vezes eu ouvia murmúrios. Às vezes passos leves. Às vezes nada. E o vazio era pior do que qualquer barulho. Foi numa dessas noites silenciosas que ouvi o som de uma porta sendo aberta devagar. Levantei da cama, caminhei até o corredor e encontrei ela parada no escuro, me olhando. Não sorriu. Não falou. Apenas ficou ali, como se esperasse que eu dissesse algo que ela precisava ouvir. Mas eu não consegui dizer nada. E ela voltou para o quarto dela sem olhar para trás. Agora sinto que estou andando em um limite fino. Ela está perto demais. E ao mesmo tempo, algo dentro dela parece prestes a se quebrar. Ou a se revelar. As noites começaram a ficar longas demais. A cada dia eu acordava com a sensação de que alguém tinha ficado me observando enquanto eu dormia. Não era só paranoia. Eu realmente ouvia passos lentos no corredor, como se alguém calculasse cada movimento para não fazer barulho. Às vezes acordava com a porta do quarto entreaberta, mesmo depois de verificar 2 vezes antes de deitar. Eu tentava me convencer de que era só vento, mas dentro daquela casa nada acontecia por acaso. Nada. Minha noiva continuava vivendo como se fôssemos um casal prestes a se reconciliar, mas sem nunca dizer isso diretamente. Ela preparava comida para mim, arrumava a sala, deixava flores em cima da mesa e bilhetes me desejando um dia tranquilo. Mas algo nessas mensagens sempre me deixava inquieto. As letras tremiam, algumas palavras estavam riscadas, outras pareciam ter sido escritas 2 vezes. Era como se sua mão não obedecesse ao que ela tentava transmitir. O silêncio entre nós era o mais perigoso. Quando ela estava quieta demais, quando não tentava conversar, quando passava por mim com passos leves, eu sentia que havia mais pensamentos na cabeça dela do que eu conseguiria imaginar. Um deles, eu tinha certeza, era sobre aquela mensagem misteriosa. Eu sabia que ela sabia que eu tinha visto. Ela não tocava no assunto, mas seus olhos me vigiavam como se cada gesto meu pudesse entregar o quanto eu já tinha desvendado. Com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes pela casa. Objetos movidos, gavetas abertas, papéis mexidos. Um dia, encontrei a porta do meu quarto destrancada por dentro, mesmo que eu tivesse certeza absoluta de que a trancara antes de sair. Outro dia, vi que alguém tinha mexido no meu computador. Nada estava faltando, mas o histórico mostrava tentativas de acessar meus e-mails e meus documentos pessoais. Eu sabia quem tinha feito aquilo, mas ela negaria mesmo se fosse pega com as mãos no teclado. A tensão chegou a um novo nível quando encontrei uma foto dela dentro da minha carteira. Não era recente. Ela parecia mais jovem, com cabelo diferente, e estava abraçando alguém que tinha o rosto parcialmente cortado pela borda da imagem. Não tinha por que aquela foto estar ali. Eu nunca a tinha visto antes. Quando perguntei, ela respondeu que devia ter colocado sem querer anos atrás, que talvez estivesse guardada ali desde o começo. Mas eu sabia que era mentira. Eu teria visto essa foto. E aquele tipo de mentira, tão pequena mas tão calculada, me enchia de um medo difícil de explicar. A vida no bairro também mudou. Algumas pessoas começaram a se afastar de nós, talvez cansadas dos boatos, talvez com medo. Outras, curiosas, vinham perguntar se estávamos bem. Em toda a conversa, ela assumia o controle, sorrindo e garantindo que tudo estava em paz. Eu ficava quieto ao lado, observando como ela variava o tom de voz conforme a pessoa. Às vezes doce, às vezes firme, às vezes quase vítima. Era impressionante como se transformava com facilidade, como mudava de expressão na mesma frase. Minha família também percebia algo estranho. Minha mãe dizia que ela parecia puxar a energia da casa cada vez que entrava em um cômodo. Meu irmão comentava que nunca sabia quando ela estava feliz ou prestes a explodir. Todos evitavam ficar sozinhos com ela por muito tempo. Era como se meu mundo inteiro tivesse se reorganizado ao redor do cuidado constante de não irritar alguém que já tinha provado saber distorcer a realidade quando queria. Mas o pior começou quando percebi que ela não falava mais com ninguém. Não atendia ligações. Não respondia mensagens. Não ia mais trabalhar. O telefone dela parecia morto,
mas eu às vezes o ouvia vibrar no meio da madrugada, e no instante seguinte ela colocava no silencioso. Era sempre assim, um toque rápido, um movimento brusco, e depois horas de silêncio. Ela trancava o celular no quarto de hóspedes. E algo me dizia que aquela pessoa misteriosa ainda estava falando com ela. Uma tarde, enquanto ela tomava banho, deixei o medo de lado e fui até o quarto dela. A porta estava apenas encostada. Sobre a cama havia uma caixa de madeira aberta, cheia de papéis antigos. Cartas amareladas, fotos rasgadas, anotações soltas. Eu peguei uma carta no topo. Era de um homem que falava sobre saudade, mas a forma como escrevia sugeria algo mais sombrio. Ele falava como se tivesse sido afastado por ela. Dizia que não entendia por que ela mudava de comportamento tão rápido, porque sentia medo dela quando a amava tanto. No final da carta, um aviso curto: você prometeu que nunca faria de novo. A letra dele parecia desesperada. Antes que eu pudesse ler outra, ouvi o barulho da porta do banheiro e devolvi tudo correndo. Me afastei da cama a tempo de vê-la entrar no quarto. Ela me olhou como se soubesse exatamente o que eu tinha feito. Não disse nada. Só passou por mim muito devagar, roçando os dedos do meu braço, e fechou a caixa com um estalo seco. O som ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. Naquela noite, ela me chamou para jantar. A mesa estava arrumada de forma exagerada, velas, guardanapos dobrados, pratos alinhados. Parecia uma tentativa de reconstruir algo que nunca tinha existido assim. Ela insistiu para que eu me sentasse de frente para ela. Durante a refeição, falou sobre futuro, sobre recomeços, sobre como estava tentando ser uma pessoa melhor. Seus olhos, porém, estavam vidrados. As mãos tremiam levemente. O sorriso não chegava perto dos olhos. Eu respondi com cuidado, tentando não provocar nenhum gatilho que eu ainda não conhecia. Foi no meio desse jantar que ela fez algo inesperado. Pegou minha mão por cima da mesa e apertou com força, quase machucando. Os olhos dela ficaram cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Pareciam mais, de aviso. Como se algo dentro dela estivesse prestes a romper. Ela disse que precisava me contar algo, que havia coisas que eu não entendia, coisas que vinham antes de mim, antes de nós dois, coisas que ela tentou controlar mas que agora estavam escapando das mãos. Eu perguntei o que era, mas ela soltou minha mão e desviou o olhar, como se tivesse se arrependido. Na madrugada, ouvi novamente passos no corredor. Mas dessa vez os passos pararam na porta do meu quarto. Uma sombra se mexeu por baixo da fresta. Não sei quanto tempo ficou ali. Quando levantei para olhar, o corredor estava vazio. No dia seguinte, encontrei um novo bilhete na mesa da cozinha. Era curto, escrito com letra trêmula, quase ilegível. Ele está voltando. Nada mais. Sem explicação. Sem assinatura. Sem nome. Eu não sabia quem era ele. Não sabia o que significava voltando. Mas a forma como ela me observou enquanto eu lia o bilhete me fez sentir que a resposta estava muito mais perto do que eu gostaria. Sinto que algo está prestes a acontecer. Algo maior do que as mentiras dela. Algo que talvez envolva aquele passado oculto que ela tentou esconder por tanto tempo. Algo que já está vindo na nossa direção. A frase "ele está voltando" ficou presa na minha cabeça como um prego mal batido, sempre rangendo toda vez que eu tentava pensar em outra coisa. Eu lia o bilhete de novo, tentando imaginar que tipo de ameaça poderia ser tão grande a ponto de fazê-la tremer. Mas não era medo comum. Era um medo estranho, quase reverente, como se ela estivesse falando de alguém que tinha poder sobre ela. Ou pior, alguém que ela mesma ajudou a destruir e agora temia o retorno. Durante os dias seguintes, ela ficou mais agitada. Andava pela casa como se estivesse procurando sinais invisíveis nas paredes, tocando as superfícies com a ponta dos dedos, abrindo portas e fechando rápido, como se estivesse certificando algo. Às vezes murmurava palavras soltas, frases quebradas, coisas como "não pode começar de novo", "eu prometi" ou "ele não devia saber". Quando eu perguntava, ela dizia que estava só cansada. Mas eu sabia que aquilo não era cansaço. Era antecipação.
Eu também comecei a notar mudanças estranhas na casa. Algumas marcas nas paredes que eu não lembrava de estar ali. Um arranhão profundo na porta dos fundos. Um buraco pequeno perto da janela da sala, como se alguém tivesse tentado forçar algo para dentro ou para fora. Tentei acreditar que era coisa velha, coisas que eu nunca reparava, mas a sensação era de que tudo estava acontecendo agora, de forma lenta e calculada. Uma manhã encontrei a porta da frente destrancada. Eu sempre verificava 2 vezes antes de dormir. Sempre. Perguntei a ela se tinha ido buscar algo no quintal ou tirar o lixo. Ela disse que não. Mas depois colocou a mão no rosto, respirou fundo e perguntou se eu tinha ouvido alguma coisa durante a noite. Eu não ouvi. E esse era o problema. Como eu não ouvi nada? A casa era velha, qualquer passo ecoava. O simples fato de alguém ter aberto a porta sem me acordar me fez sentir exposto. Vulnerável. A partir daquele dia, comecei a ter a impressão de que alguém estava rondando a casa. Não via ninguém, mas ouvia ruídos ao longe, passos abafados no quintal, o rangido do portão, mesmo sem vento suficiente para mexê-lo. 2 vezes acordei com o barulho do interfone, mas quando eu atendia, ninguém falava. Ela fingia não perceber esses detalhes, mas eu via como seus olhos se moviam rápido cada vez que algo estranho acontecia. Era como se estivesse esperando. Ou temendo. Um fim de tarde, enquanto eu terminava de preparar o jantar, ela apareceu atrás de mim tão silenciosamente que quase derrubei a panela. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ela ficou parada, de cabeça baixa, e perguntou se eu confiava nela. Eu não respondi. Não consegui. Você tem que confiar em mim agora, ela disse, com a voz quase implorando. Tem coisas que eu não queria te contar, mas acho que não tenho escolha. Antes que pudesse continuar, alguém bateu na porta. O som foi forte o suficiente para fazer nós dois estremecermos. Quando olhei pela janela, não havia ninguém no portão. Apenas o vento balançando as árvores. Mas no chão havia um envelope branco. Peguei com hesitação, e antes de abrir, ela já estava tremendo. Dentro havia apenas uma frase escrita com letra firme, como se fosse alguém que estava sereno demais para a situação: eu nunca esqueci o que você fez. Não havia destinatário. Não havia remetente. Apenas aquela frase enorme em sua simplicidade. Ela desmoronou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu tentei perguntar quem era. Ela balançou a cabeça. Tentei insistir. Ela negou de novo. Só depois de longos minutos disse algo que me deu arrepios: ele quer me encontrar. E se ele me encontrar, você vai ver o que eu realmente sou. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ela levantou, foi até o quarto dela e trancou a porta. Fiquei na sala olhando para o envelope até a noite inteira virar madrugada. Quando finalmente fui dormir, algo dentro de mim dizia que aquela frase era só o começo. Nos dias seguintes, as cartas continuaram. Algumas chegavam pelo correio, outras apareciam na porta, outras dentro da caixa de energia, como se alguém quisesse provar que podia entrar e sair quando quisesse. Todas traziam frases curtas, algumas ameaçadoras, outras quase poéticas, como se a pessoa estivesse conversando diretamente com o medo dela. Uma dizia: você destruiu vidas. Outra dizia: eu te vi naquela noite. E uma, em especial, me gelou por dentro: ele ainda não sabe de toda a verdade. Ela tentava agir normal, mas cada carta a deixava mais instável. Um dia jogou um copo na parede quando eu perguntei quem era o remetente. No minuto seguinte, estava ajoelhada no chão me pedindo desculpas. Eu comecei a andar pela casa como quem anda sobre fios soltos de eletricidade. As noites ficaram piores. Eu acordava com portas batendo. Ouvi várias vezes alguém caminhar no corredor e parar na frente do meu quarto. Mas sempre que eu abria a porta, não havia ninguém. Um dia encontrei pegadas de terra dentro da sala, pequenas, precisas, como de alguém que entrou, observou e saiu. Ela negou ter sido ela. Negou tão rápido que eu soube que estava mentindo. Fui obrigado a aceitar que havia, sim, outra pessoa envolvida.
Ou talvez mais de uma. E minha noiva estava no centro disso tudo. Em uma das noites mais estranhas, ela entrou no meu quarto sem bater. Sentou na beira da cama e disse que precisava contar algo importante antes que ele chegasse até nós. Eu sentei, esperei, mas ela não conseguia organizar as palavras. Dizia que não era culpa dela. Que tudo começou antes de me conhecer. Que prometeu para alguém que nunca envolveria outra pessoa. Que eu estava correndo perigo sem saber. Depois caiu no choro e disse que eu era o único que nunca a machucou. E isso, vindo dela, soou mais como um aviso do que um elogio. No dia seguinte, ela desapareceu por horas. Quando voltou, estava pálida e tremendo. Disse que viu alguém parado do outro lado da rua olhando para a casa. Disse que não era a primeira vez. Quando perguntei como a pessoa era, ela apenas respondeu: "Você vai saber quando sentir." E aquilo me deixou mais confuso do que qualquer descrição. O clima dentro da casa virou quase irrespirável. Eu não sabia mais se tinha medo dela, de mim mesmo ou dessa figura invisível que parecia se aproximar mais a cada dia. E quanto mais eu tentava entender, mais percebia que a resposta estava dentro dela, enterrada sob camadas de mentiras, traumas e segredos que talvez ela mesma não conseguisse organizar. Agora sinto que estamos muito perto desse encontro que ela tanto teme. A casa está mais fria. Ela anda mais silenciosa. E ontem à noite, quando fui fechar a porta da frente, encontrei na maçaneta uma marca funda, como se uma mão tivesse apertado com força suficiente para entortar o metal. Alguém esteve ali. Alguém forte. Alguém que sabe exatamente onde moramos. A marca na maçaneta ficou na minha mente como se alguém tivesse colocado um aviso silencioso bem na porta da minha casa. Eu passei o dedo devagar sobre o metal amassado, sentindo a superfície irregular, como se a força de uma mão tivesse deixado um fantasma ali. Ela ficou atrás de mim, imóvel, observando. Não disse nada. Não perguntou nada. Apenas olhou como se aquela marca fosse uma resposta que ela já esperava ver há muito tempo. Naquela noite o ar parecia mais pesado. A casa inteira estava silenciosa, mas era um silêncio carregado. Um silêncio que não relaxava, que não confortava. Eu sentia o nervosismo dela só pela forma como ela respirava. A cada movimento meu, ela virava a cabeça, como se estivesse calculando o próximo passo de uma dança sombria que nós dois já estávamos dançando sem perceber. Ela me chamou para a sala e pediu que eu me sentasse. Seus olhos estavam avermelhados, mas havia uma estranha serenidade em sua expressão. Aquela calma que só vem quando alguém decide que vai dizer algo que ficou escondido por tempo demais. Ela começou falando devagar, como se tivesse medo de tropeçar nas próprias memórias. Disse que dele não era um ex-namorado, nem um irmão, nem um colega. Disse que, na verdade, parecia errado chamar ele de pessoa. Mas também era errado dizer que não era. Contou que conheceu esse homem muito antes de me conhecer, quando ainda morava em outra cidade. Ele tinha sido gentil no começo, um tipo de apoio emocional quando ela mais precisava. Mas, segundo ela, havia algo nele que mudava sem aviso, como se tivesse duas personalidades diferentes lutando para controlar o mesmo corpo. Uma delas doce. A outra destrutiva. Com o tempo, ela se envolveu demais. Disse que ele tinha uma forma de manipular com palavras, com gestos simples. E então começou a dominá-la. Primeiro pedindo para ela se afastar de amigos. Depois, para inventar histórias. Mais tarde, para provocar pequenos conflitos. Ela disse que fazia tudo porque tinha medo de decepcioná-lo. Medo do que ele se tornava quando se sentia traído. Um dia, depois de uma discussão violenta, ela tentou fugir. Foi embora sem avisar ninguém, mudou de cidade, trocou de número, cortou todos os laços. E durante um tempo acreditou que tinha conseguido. Só que, antes de desaparecer da vida dela, ele a obrigou a fazer algo. Algo que ela não disse claramente, mas que estava escrito nas cartas velhas que encontrei. Algo que envolvia outra pessoa. Algo que ela chamou apenas de o erro. Eu tentei perguntar o que era esse erro. Ela mudou de assunto com rapidez,
Como se aquele detalhe fosse o único que ela jamais poderia confessar. Mas eu vi em seu rosto um sinal claro de culpa. Culpa real. E medo real também. Ela disse que, quando me conheceu, sua intenção era apenas começar de novo. Que estava cansada, que queria paz. Mas quando me viu, você parecia uma chance, ela disse. Uma chance de ser alguém diferente. Mas esse homem, ou essa sombra de homem, reapareceu na vida dela meses depois. Não fisicamente, mas enviando mensagens, monitorando, perguntando, lembrando promessas antigas. E foi ele que insistiu para que ela testasse os limites da minha paciência. Quem a orientou a manipular pequenos conflitos? Quem a empurrou para aquela encenação na frente da minha família? Ele queria ver até onde eu iria por ele, ela murmurou, tremendo. Ela parou de falar quando ouviu o barulho de algo arranhando a janela da sala. Nós dois congelamos. O som era lento, prolongado, como se alguém estivesse passando a unha no vidro, desenhando uma linha de fora para dentro. Levantei devagar, mas ela segurou meu braço com força. Seus olhos estavam arregalados. Não abre, ela disse. Ele sabe que eu contei. Os arranhões continuaram por alguns segundos e cessaram de repente. A casa ficou mergulhada num silêncio tão profundo que parecia que até o relógio tinha parado. Quando finalmente tive coragem de olhar pela cortina, não havia ninguém. Mas havia marcas na parte externa do vidro, arranhões compridos que desciam em direção ao chão. Tentamos fingir que aquilo não aconteceu, mas os minutos seguintes foram uma espera tensa. Eu tentei convencê-la a sair da casa por alguns dias, mas ela recusou. Disse que fugir só deixaria ele mais perto. Disse que precisava encarar. Que precisava me explicar mais. Quando se levantou para beber água, ouvi outro som vindo da frente da casa. Dessa vez não era arranhão. Era uma batida seca. Uma única batida. Depois outra. E outra. Ritmada. Como se alguém estivesse marcando o tempo. Eu fui até a porta, mas não a abri. Encostei o ouvido e ouvi algo que me fez gelar o corpo inteiro. Uma respiração. Lenta. Profunda. Como se alguém estivesse grudado na madeira, ouvindo minha respiração também. Sem coragem de abrir, voltei para a sala. Ela estava no meio do cômodo, paralisada. Ele veio para mim, ela disse num sussurro quase sem voz. A batida cessou. E a casa ficou muda mais uma vez. Algumas horas depois, ela tomou uma decisão. Disse que precisava se separar de mim. Por proteção. Disse que não dava mais para tentar reconstruir nada. Que eu estava em risco. Que ela tinha feito ele acreditar que não sentia mais nada por mim, e que isso talvez nos desse uma chance. Arrumou uma mala pequena, pegou algumas roupas e me entregou um último envelope. Só abra quando eu já estiver longe, disse. Ela saiu pela porta sem olhar para trás. O som dos passos dela na calçada foi ficando distante até desaparecer completamente. E naquele silêncio enorme, eu senti dois sentimentos ao mesmo tempo, alívio e dor. Um alívio de que, talvez, o perigo estivesse indo com ela. E uma dor imensa de ver tudo terminar daquela forma. Esperei 2 horas antes de abrir o envelope. Dentro havia uma carta curta e um bilhete menor. A carta dizia que ela sabia que não tinha sido uma boa pessoa, que tinha cometido erros, que tinha sido manipulada, mas que também tinha feito escolhas ruins. Dizia que, mesmo assim, parte dela realmente me amou. O bilhete era mais estranho. Tinha apenas uma frase: se ele voltar, não fale com ele. Dias se passaram. Depois semanas. Ela não voltou. Não ligou. Não deixou novas cartas. A casa ficou mais leve, mas o silêncio ainda carregava algo que eu não conseguia nomear. Eu tentava seguir com a vida, mas às vezes acordava no meio da noite achando que alguém tinha tocado na porta. Outras vezes ouvia passos no quintal, embora sempre encontrasse tudo em ordem pela manhã. Há 3 dias, no entanto, algo mudou. Encontrei na minha porta um novo envelope. Branco. Fechado.
sem remetente. A letra era firme, idêntica às cartas que recebi antes. E havia apenas uma frase. Ela não terminou a história dela. Até agora, não tive coragem de abrir o envelope inteiro. Ele está na minha mesa, esperando, como se chamasse meu nome.